Terracap anuncia venda direta de condomínios irregulares em 3 regiões do DF. Cerca de 40 mil famílias serão contempladas com a regularização. Em segurança, a loja é assaltada pela segunda vez em Shopping da Asa Norte. Os bandidos roubaram joias e relógios avaliados em mais de R$100 mil. Veja também, CPI da Saúde apresenta relatório final e não pede o indiciamento dos citados no suposto esquema de propina. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A gente começa a edição desta noite com uma boa notícia. Moradores de áreas irregulares poderão comprar os terrenos pela Terracap. Inicialmente serão contemplados os condomínios de Vicente Pires, Jardim Botânico e São Bartolomeu. A medida é para cumprir a Lei Federal de Regularização Fundiária. A repórter Camila Lopes tem mais informações ao vivo. Camila, boa noite para você. Como é que vai ser a forma de pagamento desses lotes, hein? Boa noite, Carol. O morador ele vai poder pagar à vista e vai ter 15% de desconto, então vai poder financiar aí, se tiver por meio de instituição financeira, pode financiar até 240 vezes, que pode ser também por meio da Terracap. Eu vou conversar agora com o Júlio César Reis, que é presidente aqui da Terracap. Boa noite, presidente. Como é que vai ser esse processo? Tem um processo em que as pessoas, os moradores, terão que passar para conseguir cadastrar, né, esses lotes que vão passar por essa regularização. Boa noite, Camila. Boa noite, Carol. Bom, depois de vencidas as etapas de licenciamento ambiental, de aprovação de projeto urbanístico, o governo de Brasília entra agora na etapa de venda dos lotes situados em Arines, que são os lotes de condomínios. Bom, a Terracap tem condições especiais para essa regularização. Para ter direito à venda direta, que inicialmente será feita tão somente para os lotes residenciais ocupados até 22 de dezembro de 2016, o morador tem que se cadastrar a partir da próxima quinta-feira, à medida em que ele for sendo convocado pela Terracap no próprio site da empresa, www.terracap.df.gov.br/regularização. E, presidente, nesse primeiro momento, como o senhor falou, são só alguns lotes, né? Alguns condomínios que vão passar por esse cadastramento. E aí vai ser uma coisa gradual, né? Aos poucos, conforme eles já estiverem nesse processo de regularização, eles vão começar esse cadastramento. Então, o morador ele tem que estar realmente atento quando vai passar pelo cadastramento do condomínio dele. Perfeito. Na realidade, não são tão somente alguns lotes. Os lotes ocupados são a maioria de todos os lotes dos empreendimentos e nós já temos hoje aprovados e licenciados aptos à venda direta o setor habitacional Vicente Pires, trecho 1 e trecho 3, setor habitacional Jardim Botânico, segunda etapa, que corresponde aos condomínios. Estância Jardim Botânico 1, Mirante das Paineiras, Parque Jardim das Paineiras. Temos também no setor habitacional São Bartolomeu os condomínios Vila de Montanha e a quadra 3 do condomínio Solar de Brasília. Estes serão os primeiros condomínios que, a partir da próxima semana, a Terracap irá abrir o prazo para cadastramento dos moradores. Muito obrigada, presidente. Então é isso, Carol. Todo mundo tem que ficar atento ao site da Terracap para ver tanto essa questão de pagamento e também como cadastro. Boa noite, Carol. Obrigada, Camila. CPI da Saúde, o relatório final foi apresentado hoje na Câmara Legislativa. Após um ano de investigação, ninguém foi indiciado. O documento ainda precisa passar pela aprovação dos deputados distritais em plenário. A leitura do relatório final da CPI da Saúde durou quase 2 horas. O documento apresentado pelo relator, o deputado Lira, do PHS, tem 600 páginas. Parlamentares reclamaram por não terem recebido uma cópia do texto para análise com a devida antecedência. É deplorável uma instituição como essa não ter condições de produzir cópias do relator para os membros dessa comissão. Além da falta do documento, outra crítica é que o relatório não chegou a conclusão alguma.
ou seja, ninguém foi indiciado. Não tratar da Operação Dracon, com tudo isso que está acontecendo no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, é uma agressão à sociedade. Como é que ela vai nos ver? Como é que a sociedade vai nos ver quando aquilo que aconteceu aqui não aconteceu nesse relatório? Fizeram curvas na investigação, crime de omissão, de conivência. E aí nós vamos ter que saber quem foi que fez curvas, para deixar os incriminados de fora. Aí é muito mais grave do que eu imaginei. O relator se defendeu, disse que apresentou apenas um resumo. O que eu li aqui não é o relatório na sua totalidade, não. Aqui é apenas o resumo, é a conclusão. O relatório em si tem mais de 500 páginas. O documento não menciona as supostas negociações de emendas parlamentares que teriam beneficiado 5 deputados investigados pela Operação Dracon, parlamentares que, inclusive, já viraram réus na Justiça. O texto também não aponta responsáveis por fraudes ou desvios na saúde pública do DF. Apesar disso, o relator sugeriu que as investigações continuem, mas agora com a polícia e o Ministério Público. Cerca de 36 mil servidores da saúde e da educação apresentaram atestados médicos de comparecimento e licenças em 2016. Cláudio Humberto. Olha, o GDF finalmente agiu contra a malandragem de falta ao trabalho sob alegação de doença. Um decreto do governador Rodrigo Hollenberg, aliás, ainda muito camarada, limitou em 12 por ano os atestados médicos para justificar falta ao trabalho. Mas é claro que já viram vícios de ilegalidade e agora estão tentando anular o decreto moralizador de Hollenberg, destinado a acabar com a malandragem histórica, por exemplo, na área de educação. Há vários anos, permanentemente, 20% do pessoal da educação está de atestado. Na Secretaria de Educação, no ano passado, foram 29 mil atestados para 25 mil funcionários. Muito estranho. Nas unidades de saúde, a dificuldade no atendimento dos cidadãos decorre exatamente da ausência contumaz dos profissionais de saúde ao trabalho, todos de atestado. No serviço público, ainda há alguns que acham que têm o direito de ganhar sem trabalhar. Mais uma testemunha prestou depoimento hoje sobre o acidente que matou mãe e filho durante um suposto racha no último domingo na L4 Sul. Veja. A polícia ouviu um funcionário da Marina que confirmou que os envolvidos no acidente saíram com uma lancha por volta de 12:30 no domingo e voltaram só depois das 6 horas da tarde. Ontem, um agente do DR afirmou que o sargento dos bombeiros, Noel Buquerque Oliveira, teria se recusado a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez. No acidente, uma mulher de 69 anos e o filho de 46 morreram depois que o carro em que estavam foi atingido pelo carro guiado por Heraldo José Cavalcante. A polícia investiga se ele participava de um racha com Noé e Fabiana de Albuquerque Oliveira, que estava em outro carro. E sobre a acusação de que os agentes do DR teriam sido pressionados para aliviar os envolvidos no suposto racha, o departamento disse que os servidores cumpriram o dever respeitando a legislação e atuaram nos limites da legalidade. Eventuais pressões surgidas no local foram repelidas e todo o material está à disposição da Justiça. O Detran, a Polícia Civil e a AGFIS estão fechando o cerco contra o comércio irregular de placas de veículos. A operação batizada de Placa Legal começou hoje no CIA. A fiscalização ocorreu em quiosques clandestinos na região. Mais de 100 placas de automóveis foram recolhidas. De acordo com as investigações, as placas eram confeccionadas de forma irregular nesses quiosques. As lojas clandestinas cobravam, em média, R$ 250 pelos serviços. Após a adulteração das placas, a polícia acredita que os criminosos adulteravam também vidros, motor, chassi e outros itens do carro para dificultar a identificação do automóvel. De acordo com o Detran, quem vende placas de veículos sem autorização pode ser multado e preso. O crime tem pena prevista de 3 e 6 anos. Os agentes penitenciários de todo o país vão se reunir em assembleia na semana que vem para decidir se farão uma greve geral.
Ontem à noite, depois da aprovação do texto principal da reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara, representantes da categoria invadiram a sessão. Os agentes querem ser incluídos entre as categorias com regime especial de aposentadoria. A reivindicação chegou a ser atendida pelo relator da proposta, o deputado Arthur Maia, mas depois ele voltou atrás e retirou os agentes das concessões que são dadas a outras classes policiais. Os deputados estavam votando os destaques, que são mudanças no texto principal da reforma, quando a confusão começou. A deputada Jandira, opa! Que é isso? Que isso? Os agentes penitenciários, que não foram incluídos pelo relator no regime de aposentadoria especial, invadiram a sala da comissão. Houve gritos e explosões. Os policiais legislativos chegaram para conter a invasão. Com escudos e capacetes, eles usaram até spray de pimenta. Eu estou retirando do texto os agentes penitenciários. Não serei eu, relator, que vou me insurgir contra a vontade de todos e vou deixar este assunto para ser resolvido pelo plenário. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do DF disse que é contra atos de vandalismo e violência, mas justificou que as atitudes durante a sessão na Câmara são reflexo do desespero da categoria. Nós não concordamos com nenhum tipo de agressão ou violência. O que aconteceu ontem foram somente palavras de ordem. O agente penitenciário querendo ser ouvido, querendo ser enxergado. Os governos, muitos parlamentares não olham para o sistema penitenciário, não olham para o agente penitenciário e não sabem um décimo do que o agente penitenciário sofre dentro das unidades penitenciárias. O presidente do sindicato afirmou ainda que se a categoria entrar em greve, a crise penitenciária vai se agravar ainda mais. O Brasil, ele está perdendo o controle das unidades penitenciárias, isso é fato. Agora, uma greve pode vir a agravar? Pode, mas é um meio de sinalização dos agentes penitenciários pedindo atenção por parte do governo. O texto principal da reforma da Previdência foi aprovado por 23 votos a 14. A previsão é que na próxima semana os trabalhos sejam retomados com a votação dos destaques. Aí sim a proposta pode ir a plenário. A base do governo comemorou o resultado, mas o presidente da comissão pediu para que a segurança seja reforçada. Agora vamos saber onde vai faltar água nesta sexta-feira. Amanhã o racionamento atinge Vicente Pires, Samambaia, parte de Taguatinga, Santa Maria, Gama, Asa Norte, Noroeste, Asa Sul, Itapuã, condomínios Entre Lagos e algumas quadras do Paranoá. O abastecimento será retomado em até 48 horas. De acordo com a ADAS, o nível do reservatório do Descoberto chegou a marcar 56,27%, enquanto o de Santa Maria foi de 53,79%. Mais detalhes sobre o rodízio você encontra no site caesb.df.gov.br. A polícia ainda está à procura dos bandidos que roubaram R$120 mil em joias hoje na loja de um shopping na Asa Norte. As informações com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Leandro, boa noite para você. Não é a primeira vez que essa loja é assaltada, não é isso? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Exatamente, né? Mais uma vez, essa loja já tinha sido assaltada em janeiro do ano passado e agora, mais uma vez, um novo crime. Né? Foram 3 criminosos que participaram dessa ação. Um deles, inclusive, se passou por cliente, pediu para olhar as joias e quando a vendedora colocou os itens no balcão, ele anunciou o assalto, né? Dizendo, inclusive, está armado, né? Na fuga, ele, inclusive, foi seguro por um segurança do shopping que ameaçou ele com a arma. No entanto, aí eles conseguiram escapar, né? Como eu disse, eram 3 criminosos, um deles estava já aguardando no carro a ponto de preparado para fugir, né? Agora a polícia ainda localiza, ainda procura esses 3 criminosos que fugiram aí. Esse crime ocorreu por volta das 2h30 da tarde. Como eu disse, esse não é o primeiro crime no shopping, né? Que fica lá na Asa Norte. O primeiro ocorreu em janeiro do ano passado. Nessa ocasião, também 3 criminosos invadiram o local, levaram diversas joias e, no caso, eles foram detidos aí quando fugiram lá na região do Paranoá. De volta aos estúdios do Band Cidade, com você, Carol. Tá bom, Leandro. Obrigada. Boa noite para você. A Gefis fechou uma suposta casa de prostituição essa madrugada na Asa Sul. A operação foi em conjunto com a Polícia Militar.
A suposta casa de prostituição funcionava na sobreloja de um restaurante na Asa Sul. No local havia também um bar e uma boate. O negócio, sem alvará de funcionamento, foi alvo de operação da Agência de Fiscalização e da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira. Antes da ação conjunta, imagens foram feitas no local para comprovar as irregularidades. Após a operação, o prédio foi lacrado e o dono notificado. O ambiente não poderá mais ser reaberto, sob pena de aplicação de multa. O valor da penalidade em casos de descumprimento é de R$ 5.500. Vamos mudar de assunto e falar de axé, porque afinal de contas, quinta-feira também é dia de diversão. Daqui a pouco tem show especial da banda Jamil e Uma Noites. A festa hoje é restrita e promete ser apenas um esquenta do luau que vai acontecer no próximo dia 13 no Yacht Clube. O repórter Rodrigo Nunes tem os detalhes ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A notícia é boa para quem está em casa e gosta de muito axé. Isso porque a banda Jamil e Uma Noites está aqui na cidade para divulgar o show que vai fazer no próximo dia 13 lá no Yacht Clube. É a volta de um projeto de muito sucesso aí, que é o Luau do Jamil. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o vocalista da banda, que é o Levi. Boa noite, Levi. É um grande projeto, retornando aí aqui em Brasília, né? Pois é, estou bem feliz em poder retornar a essa cidade que é tão especial pra gente, até pra mim, por um histórico familiar, tenho alguns parentes que moram aqui, então desde criança eu vinha visitar sempre a cidade. E agora com o retorno desse projeto que é tão especial e importante pra gente, que é o Luau do Jamil, vai acontecer no próximo dia 13, aqui no Yacht Clube. E deixar o convite para todos vocês comparecerem lá com a gente, vai ser uma proposta inovadora, um formato inovador, e eu tenho certeza que quem for vai se divertir bastante com a gente. E a cidade, além de você ter parentes aqui, a banda também tem uma identificação bem especial com a cidade, né? Sempre. Brasília sempre foi uma cidade que gostou muito de música baiana, e eu percebo que novas pessoas estão começando a querer revisitar e conhecer também um pouco mais sobre a nossa cultura, nossas canções. E o Jamil tem conseguido trazer novos conteúdos, novas canções para apresentar para a turma e a galera gosta sempre. E Levi, a galera gosta de música. Vamos ouvir uma aí para animar a galera? Vamos. Hoje o dia amanheceu tão lindo, veio renovando aquele sentimento, tudo de bom, O mundo fica mais completo e cheio de beleza quando a gente vibra na frequência, fé no coração. Muito obrigado, Levi. Uma boa noite para você. Lembrando que os ingressos já estão à venda. Tá R$ 70 para as mulheres e R$ 90 para os homens. Quem quiser é só entrar no site, que é o producoinsbe.com. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Veja a seguir, asma mata 8 brasileiros por dia, segundo o Ministério da Saúde. Uma especialista está aqui no estúdio para tirar todas as suas dúvidas, então mande as perguntas para o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 99769204, 999769204. Até já.